Olá, almas perdidas, e bem-vindos de volta ao Do Além Túmulo. Eu sou Scully, seu anfitrião nesta jornada pelas sombras, onde o véu entre o nosso mundo e o além é mais fino do que vocês imaginam. Hoje, eu trouxe duas histórias que rastejaram das profundezas mais escuras da imaginação. Dois contos que prometem se agarrar à sua mente muito depois que as luzes se apagarem. A primeira nos lançará à deriva em águas escuras, onde a única coisa mais assustadora do que o desconhecido é o que se conhece. A segunda nos levará para dentro de uma casa que não é apenas assombrada, mas faminta. Apaguem as luzes, se aconcheguem, pois a escuridão tem histórias para contar, e ela exige ser ouvida. Estão prontos para sentir o arrepio gélido do medo percorrendo sua espinha? Então, vamos começar. Para o oficial de náutica Ricardo, a travessia da meia-noite era uma rotina monótona. A balsa, velha e enferrujada, transportava poucos passageiros e carga entre o continente e uma ilha remota, um trajeto de 3 horas sobre águas negras e geladas. Naquela noite, a neblina era densa como leite, engolindo a luz dos holofotes da balsa e criando um mundo claustrofóbico de apenas alguns metros de visibilidade. A tripulação era mínima. Ele, o capitão no comando e 2 marinheiros. Havia apenas um passageiro na lista, um homem chamado Elias, que embarcou em silêncio e se sentou no salão vazio, o rosto oculto pela sombra do capuz de seu casaco. No meio da travessia, o radar começou a piscar, indicando um objeto grande e imóvel diretamente no caminho deles. Ricardo tentou se comunicar pelo rádio, mas só recebeu estática. O capitão, um homem do mar experiente e supersticioso, praguejou e ordenou uma ligeira mudança de curso. Mas o objeto no radar parecia espelhar seus movimentos, mantendo-se sempre à frente. Foi quando um dos marinheiros, que estava no convés, gritou pelo rádio interno, a voz embargada de pânico. Ele jurava ter visto algo na água, não um barco, mas dezenas de figuras humanas, flutuando de costas na água escura, todos olhando para a balsa com olhos que brilhavam no escuro. O capitão descartou o relato do marinheiro como um truque da neblina e do cansaço, mas a tensão na ponte de comando era palpável. O objeto no radar ainda estava lá, uma presença fantasma que se recusava a desaparecer. Ricardo pegou um par de binóculos de visão noturna e forçou a vista através da névoa espessa. Por um instante, o nevoeiro se abriu, e ele viu. Não era um barco. Era outra balsa, idêntica à deles em todos os detalhes, desde a pintura descascada até a ferrugem que escorria pelas laterais. Estava parada, com as luzes apagadas, um navio fantasma na escuridão. Mas o mais perturbador era a figura solitária que estava no convés da outra balsa, imóvel, olhando diretamente para eles. Era um homem usando um casaco com capuz, exatamente como o passageiro, Elias. O sangue de Ricardo gelou. Ele se virou para o rádio para avisar o capitão, mas antes que pudesse falar, as luzes da balsa deles piscaram e se apagaram, mergulhando-os em uma escuridão quase total. Os motores, que antes roncavam de forma constante, tossiram, engasgaram e silenciaram. Eles estavam à deriva, em um silêncio mortal, a poucos metros de seu doppelganger espectral. E, do salão de passageiros abaixo, um grito agudo e aterrorizado cortou a noite. O grito veio do segundo marinheiro, que fora verificar o salão de passageiros. Ricardo e o capitão desceram correndo, com lanternas em punho, o coração martelando contra as costelas. Eles encontraram o marinheiro encolhido em um canto, o rosto branco de pavor, apontando para o centro do salão. O passageiro, Elias, não estava mais lá. Em seu lugar, no chão, havia uma poça de água do mar e um monte de roupas encharcadas, o casaco, as calças, os sapatos, dispostas como se a pessoa que as usava tivesse simplesmente se dissolvido, derretido em nada. O cheiro de sal e podridão pairava no ar. Foi então que sons começaram a vir do lado de fora da balsa. Batidas, lentas e rítmicas, vindas de todos os lados do casco. Eram dezenas, talvez centenas de batidas, como se mãos estivessem batendo contra o metal sob a água. O capitão, agora pálido e tremendo, correu para a janela e apontou sua lanterna para a água. As figuras que o primeiro marinheiro tinha visto estavam lá, cercando a balsa. Eram corpos, pálidos e inchados, flutuando de costas, mas seus olhos estavam abertos e fixos neles. E um por um,
Eles começaram a se virar na água, seus movimentos lentos e deliberados, revelando rostos contorcidos em sorrisos grotescos. Eles não estavam apenas flutuando, estavam esperando. As batidas no casco ficaram mais fortes, mais frenéticas, o metal gemendo sob o ataque. Do convés acima, eles ouviram um barulho de arrastar, pesado e molhado. Algo havia embarcado. O primeiro marinheiro, que ficara no convés, não respondia mais ao rádio. Armados com um machado de incêndio e uma chave de grifo, Ricardo e o capitão subiram as escadas lentamente, cada passo ecoando no silêncio aterrorizante entre as batidas. A névoa no convés parecia ter vida própria, girando e se contorcendo. E no meio dela, eles viram a silhueta. Era Elias, ou o que quer que estivesse fingindo ser Elias. Ele estava encharcado, a água escorrendo dele em poças escuras no convés. Sua pele tinha um brilho pálido e doentio, e seus olhos eram duas órbitas negras e vazias. Ele não estava sozinho. Atrás dele, subindo pelas laterais da balsa, vinham as figuras da água, seus corpos inchados e deformados, seus movimentos desajeitados, mas implacáveis. A travessia exige uma passagem, disse Elias. Sua voz não era a de um homem, mas o som de água borbulhando e ossos se quebrando. Um para a balsa, e o resto, para as profundezas. Ele sorriu, um rasgo largo em seu rosto pálido, e apontou um dedo enrugado para Ricardo e o capitão. A balsa fantasma no radar não era um aviso, era o destino. Era a balsa que recolhia aqueles que não pagavam a passagem com a vida. E a deles estava prestes a se juntar à frota. A casa na Rua das Glicínias era uma pechincha que André e Lúcia não podiam ignorar. Antiga, sim, com seus rangidos e assoalhos de madeira escura que pareciam guardar segredos de gerações, mas era espaçosa, com um jardim que já fora esplêndido. Nos primeiros dias, os sons eram fáceis de descartar. O vento uivando como um lobo solitário. O assentamento natural de uma estrutura antiga. Mas então, os sussurros começaram. Eram tão sutis no início que Lúcia pensou estar imaginando coisas, fragmentos de conversas levados pela brisa. Eram vozes que pareciam vir das próprias paredes, finas como teias de aranha, falando em uma língua desconhecida e gutural. André, sempre o cético, ria e dizia que a casa tinha personalidade. Ele parou de rir quando, numa noite, enquanto pregava um quadro na parede da sala, a broca perfurou o gesso e um líquido espesso, escuro e com um cheiro adocicado e metálico escorreu pela parede, manchando o papel de parede florido. Não era um cano, era algo orgânico, algo que pulsava suavemente contra a ponta da broca. Apavorados, eles taparam o buraco, mas a mancha continuou a crescer, como um hematoma se espalhando na pele da casa. Naquela noite, os sussurros não eram mais fragmentos distantes. Eles estavam claros, pareciam vir de dentro do quarto deles, e entre os murmúrios ininteligíveis, uma única palavra se destacou, repetida como um mantra macabro: fome. A mancha na parede da sala tornou-se o centro de um pavor crescente. Ela não apenas crescia, mas parecia mudar de forma, contorcendo-se em padrões que lembravam rostos agonizantes. Lúcia acordava no meio da noite com o som de arranhões vindos do outro lado da parede, como unhas desesperadas tentando romper o gesso. André, tentando manter a calma, decidiu abrir a parede para resolver o problema de umidade de uma vez por todas. Com uma marreta em mãos, ele deu o primeiro golpe. O som que ecoou não foi o de gesso quebrando, mas um baque surdo e úmido, seguido por um gemido longo e baixo que pareceu reverberar por toda a estrutura da casa. Os sussurros cessaram abruptamente, substituídos por um silêncio pesado e expectante. Ao remover os pedaços de gesso, eles não encontraram tijolos ou isolamento, mas uma massa pulsante de tecido orgânico, rosada e coberta por uma rede de veias negras que se contraíam ritmicamente. Era como olhar para o interior de um órgão vivo, e no centro dessa massa, algo estava se formando, uma protuberância que crescia e se definia lentamente. O cheiro adocicado e de decomposição tornou-se avassalador, e o ar ficou pesado e difícil de respirar. Foi então que Lúcia percebeu que a mancha não era um vazamento, era uma ferida, e eles a tinham acabado de abrir. O horror da descoberta paralisou André e Lúcia. Aquela parede não era de alvenaria, era de carne. A casa estava viva.
A protuberância na massa pulsante começou a se contorcer com mais violência, e a fina membrana que a cobria esticou, revelando uma silhueta humanoide se formando lá dentro. Era como um casulo macabro. Os sussurros retornaram, mas desta vez não eram palavras, e sim um som de choro, um lamento infantil que parecia ecoar de inúmeras fontes ao mesmo tempo, enchendo suas cabeças com uma dor aguda. Desesperados, eles fugiram da sala, trancando a porta atrás de si. Mas o som não foi contido. Ele vinha das paredes, do chão, do teto. A casa inteira chorava. Durante a noite, outros fenômenos começaram. As portas se abriam e fechavam sozinhas com violência. Objetos eram atirados das prateleiras, e a temperatura despencava a ponto de suas respirações formarem névoa no ar. Eles estavam presos dentro de uma entidade faminta e em trabalho de parto. Lúcia, encolhida em um canto do quarto, viu o contorno do seu próprio reflexo no vidro escuro da janela, mas o rosto que a encarava de volta não era o seu. Era o de uma mulher pálida, com olhos fundos e um sorriso de pura malícia, que sussurrou contra o vidro: "Não há para onde ir, a mãe precisa alimentar seu filho." A frase da mulher no reflexo quebrou o último fio de sanidade de André. Ele sabia que não podiam mais ficar ali, não podiam ser o alimento para o que quer que estivesse nascendo na sala. Armado com um galão de gasolina da garagem e um isqueiro, ele tinha um plano desesperado. Se a casa era um monstro, eles iriam matá-lo com fogo. Enquanto Lúcia observava, petrificada, ele começou a encharcar os assoalhos de madeira, os móveis, as cortinas. O cheiro de gasolina se misturou ao odor adocicado e podre da casa, criando uma náusea insuportável. Os lamentos da casa se intensificaram, transformando-se em gritos de fúria e dor. A protuberância na parede da sala se rompeu com um estalo úmido e um guincho agudo e monstruoso ecoou, um som que não pertencia a este mundo. Quando André riscou o isqueiro, as chamas explodiram com uma fúria antinatural, espalhando-se mais rápido do que qualquer fogo normal. As paredes pareceram sangrar um líquido escuro que sibilava ao tocar o fogo. Eles correram para a porta da frente, mas ela se fechou com uma força tremenda, a madeira gemendo como se estivesse viva. As janelas escureceram, não com fumaça, mas com uma substância negra e espessa que escorria por elas. O calor era insuportável, o ar irrespirável. A última coisa que Lúcia viu antes de desmaiar foi a silhueta de uma criatura recém-nascida, alta e esguia, emergindo das chamas, seus olhos brilhando como brasas, enquanto as paredes em chamas se fechavam ao redor deles, sussurrando uma última e terrível palavra: "Nossa." E assim, a escuridão reclama mais algumas almas. A casa sempre terá fome, e o mar sempre cobrará sua dívida. Espero que estas histórias tenham deixado vocês tão inquietos quanto a mim. Lembrem-se, os monstros não estão apenas debaixo da cama. Eles estão nas paredes ao seu redor, nas águas que vocês atravessam, esperando pelo momento certo para se revelarem. Eu sou Scully, e este é o Do Além Túmulo. Se você sobreviveu à jornada desta noite, mostre sua coragem deixando um like. Compartilhe essas histórias com alguém que você queira manter acordado à noite. E, o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sino para nunca perder nossos encontros com o macabro. Até a próxima, quando nos aventurarmos mais uma vez, além do túmulo. Durmam bem, se puderem.